Então, hoje eu vou dar continuidade com arcanos maiores, as 22 cartas, começando com a carta não numerada, ou a carta zero, que em inglês é The Fool, a gente poderia traduzir por bobo, ou alguns traduzem para louco. Eu prefiro a tradução bobo, porque essa carta ela tem mais o significado de inocência. Então, pode representar alguém que é inocente, que é talvez irresponsável por ser uma criança, ser um jovem. Mas quando essa carta aparece, ela pode representar também um ponto de começo de uma longa jornada, porque no deck, novamente, enquanto que essa carta é o início, a carta do mundo é a final. Então, essa é aquele personagem que inicia sua jornada sendo inocente, percorrendo por todas as outras experiências que ele tem que passar e chegando na sua totalidade no mundo. Quando essa carta sai, ela pode trazer novidades, pode significar viagens ou desafios, porque uma pessoa inocente ao redor do mundo pode ter desafios. Mas também pode, na parte negativa da carta, seria instabilidade, indecisão. Pode também ser uma jornada de aprendizagem, tanto espiritual quanto pessoal, né? Pode representar que a gente está sendo negligente com algo, inseguro. Mas o fato de ter essa mentalidade aberta e ser inocente para o mundo, às vezes pode abrir portas, porque a gente vai arriscar mais. E isso é uma boa coisa. Agora, o mago, a carta 1, ele representa uma pessoa que detém o conhecimento ou pode simbolizar o conhecimento, alguém competente, um professor ou alguém que tem capacidade suficiente de lidar com os seus problemas. Também pode ser, na parte negativa, pode ser uma pessoa manipuladora, porque usa todo o seu conhecimento para driblar o problema e, ao mesmo tempo, brincar um pouco com as outras pessoas, manipulando elas a fazerem o que ele quer, ou manipulando situações também. Mas também, do lado positivo, é aquela pessoa que transforma tudo que toca e não deixando com que a situação perturbe, porque ele se sente confiante. Então, pode ser também se a gente está perguntando o que deveríamos fazer, ou uma forma como um conselho, poderia ser que essa pessoa deveria ser mais confiante e entender que ela tem o poder de mudar as coisas. A carta, eu entendo a carta como uma carta muito positiva, mas ela pede prudência, pois ela indica que temos tudo o que precisamos para ser bem-sucedidos, mas devemos sempre usar isso com cautela para jamais abusar do nosso poder sobre a decisão e influência nas coisas. Então, essa é a carta do mago. Na sequência, nós temos a carta da papisa. Papisa ou sacerdotisa, oxe, que difícil. Uma mulher que lida com o seu lado espiritual. E depois eu vou fazer um vídeo falando das diferenças, mas basicamente a diferença entre a carta 2 e a carta 5 é que, enquanto essa carta aqui é a religiosidade da pessoa sem dogmas, a carta 5 é relacionada com religião, com clero, com dogmas. Então, essa carta significa sabedoria, porque é uma pessoa que entende a mudança e sabe que a vida ela é cheia de fases, que hoje pode estar difícil, mas vai melhorar, e também vai ter altos e baixos sempre. Então, é essa representação que a Ana Ká quis passar pra gente. É uma pessoa intuitiva, que tem paciência e entende que a vida tem altos e baixos. Uma coisa importante dessa carta também é que pode ser um convite para a gente desenvolver o nosso lado espiritual, pode ser representação de uma pessoa, do esoterismo, né, da pessoa que deveria trabalhar mais a sua intuição ou confiar mais na sua intuição e esperar antes de agir com prudência, porque essa carta representa uma pessoa prudente também.
E prestar muita atenção na nossa intuição, porque a nossa intuição pode ser o segredo para a gente ter sucesso nas nossas decisões. Nunca, quando essa carta sai, sempre entender que ela está dizendo é um convite para a gente prestar atenção na nossa intuição, na intuição feminina ou na intuição, o lado feminino de todo homem. A gente pode entender isso também. Agora, a carta 3, a Imperatriz. E essa carta representa basicamente a inteligência ou a sabedoria feminina, ou o lado feminino de todo homem, também pode ser entendido isso. E ela representa a mãe natureza, que é aquela criatura que cria tudo, que é uma criatura protetora, que dá vida, que protege, que é vibrante, que tem um amor incondicional. Essa carta é a carta do amor incondicional. Mas o lado negativo dessa carta, que se estiver representando uma pessoa ou sendo um aviso, pode ser também o lado possessivo, sufocante de uma mulher. Assim como a natureza, a gente pode entender ela, assim como ela dá vida, ela também destrói. Então, nos dois extremos da carta, a gente tem que tentar entender o que a carta está querendo falar pra gente nessa situação. Mas no lado positivo, é uma carta que indica realização, abundância. A gente consegue ver que a Ana tentou colocar essa foto como alguém extremamente descrachado, aberto, tranquilo, e a gente vê até uma certa sensualidade na personagem, que pode indicar essa abundância, né? Essa confiança, essa autoconfiança, essa riqueza. E também pode representar que os nossos esforços vão ser recompensados pelo nosso trabalho duro. Essa carta também indica a diplomacia, a sensibilidade e um espírito positivo. Então, pode ser então, o core principal da carta, ou o principal ponto-chave da carta pode ser a realização. Um convite para a gente ter mais fé no nosso poder de realizar coisas e mudar e fazer isso com sabedoria. Então, essa é a carta 3. A carta 4 é o imperador. E enquanto a carta 3 representa a mãe, a carta 4 representa o pai. Então, pode representar a figura protetora do pai, a ordem, a lei, as regras, a estabilidade, disciplina, alguém racional, ou nos seus extremos, rigidez e frieza, porque na sua extremidade de ser uma pessoa justa e correta, está muitas vezes a rigidez. Mas o main core ou a chave principal dessa carta seria segurança, uma pessoa corajosa, ou um convite para ser corajoso, determinado. Pode ser representação de um homem de autoridade, prosperidade, riqueza, sucesso. Também, quando essa carta aparece na questão material, pode representar aumento dos rendimentos, uma promoção. Pode ser estabilidade financeira. Dentro do relacionamento, se essa carta sai para representar uma pessoa dentro do relacionamento, indica um relacionamento estável, seguro, que traz proteção. Também pode representar bem-estar, equilíbrio físico e psicológico, porque é uma pessoa extremamente equilibrada a representação dessa carta. Então, a gente pode finalizar dizendo que é uma carta que indica força, esperança, coragem e concretização. Então, essa carta foi a 4 do imperador. Agora, a 5, que seria o Papa. Então, essa carta, ela representa o que é santo e tem ligação com religião, com acreditar em Deus, sobre uma proteção divina, pode ser um conselho, confiança, espiritualidade. Mas no seu extremo pode indicar uma pessoa que é hipócrita e que usa a religião para dizer que é mais santo ou mais correto que as outras pessoas. Então, uma pessoa um tanto presunçosa. Então, a gente tem que ver em qual dos extremos essa carta tá. Se é um alerta para uma atitude errada ou a indicação de uma pessoa que tem conhecimento adquirido através de estudos dos livros, no caso, se a gente pensar na parte profissional. É uma pessoa ou é um convite para confiar mais em Deus, entregar os seus assuntos na mão dele, portanto, ter paciência, fé e esperar, com fé, esperando assim que algo mude e ter fé para que isso aconteça.
Pode também anunciar na questão relacionamento um casamento, afinal, antigamente os casamentos eram realizados nas igrejas. E pode também indicar uma união consagrada aos olhos de Deus, uma união consagrada, uma união protegida e abençoada por Deus. Mas na parte da saúde, por exemplo, pode indicar que a pessoa deveria fazer consultas médicas, porque ele pode representar um médico, por exemplo, deveriam fazer check-ups, tratamentos e muitas vezes até chegar a uma cirurgia. Mas de forma geral, eu entendo essa carta como sendo a carta de tenha esperança e entenda que muitas vezes tem coisas que a gente não consegue mudar, que tem que deixar na mão de Deus, mas tem que tomar cuidado com a tal hipocrisia, que seria achar que é mais santo ou mais correto que as pessoas e apontar o dedo. Eu entendo bastante essa carta assim, mas tudo depende de qual item, em qual área da vida a gente está perguntando. Então, essa foi a carta 5, o Papa. Agora, a carta mais linda, que eu acho maravilhosa, a carta 6, em inglês The Lovers, em português seria os amantes, alguns traduzem para os enamorados. É uma carta muito bonita, eu gosto muito dessa representação. Praticamente em todos os decks, a representação dessa carta é maravilhosa. A gente consegue ver a ternura no olhar desses dois, a parceria, e eu vejo cores quentes. Eu adoro essa carta, eu adoro esse deck, eu sou suspeita em dizer. Então, essa carta, portanto, indica amor, indica estar apaixonado ou estar amando alguém. Pode ter também, na questão do relacionamento, se a pessoa já tem um parceiro, pode indicar ficar junto para sempre com aquela pessoa ou tomar uma decisão, se é no caso de decisão, uma decisão que vem do coração, que é o dizer sim para algo, mas é algo que necessita prudência e calma na hora da escolha. Pode indicar, por exemplo, um novo amor, se não tiver um parceiro, ou se já tem um parceiro, então uma relação forte, aquela relação que vai durar para a vida toda. Na parte da saúde, como é uma carta dupla, pode indicar problemas em órgãos duplos, como, por exemplo, os rins, os pulmões. E no caso, se você está pedindo orientação médica, ela aconselha você pedir uma segunda orientação. Ela pode ter o sentido de escolha, na questão de ter que ser tomada uma decisão entre duas possibilidades. No caso profissional, por exemplo, duas propostas. No caso amoroso, entre dois possíveis parceiros. Mas também pode ser um convite para abandonar o passado e focar no presente. Essa carta realmente é linda. Então, essa foi a carta 6, os amantes ou os enamorados. Agora, a carta 7. A carta 7, ela em português a gente traduz para o carroceiro ou o carro. E essa carta indica movimento, então significa aventura, pode ser procurar aquele tesouro escondido, tomar os riscos em conta, mas mesmo assim arriscar, ser corajoso, porque provavelmente você vai ser bem-sucedido nesse risco que você vai tomar. E é interessante que essa carta também pode significar o sucesso graças aos nossos esforços. Ela é uma carta que indica velocidade, rapidez nos acontecimentos. Então, pode ser uma rápida evolução, uma rápida melhora, um rápido conhecimento na questão do amor. Pode ser, você vai encontrar de uma hora para outra uma pessoa que vai te deixar apaixonada, vai te deixar em rebuliço na sua vida. Também pode ser a questão representando os seus objetivos conquistados rapidamente, mas ela também indica atenção. Assim como tem aquela fábula sobre Ícaro, né, que voou tão perto do sol e as suas asas derreteram e ele caiu e dançou. A gente pode entender também como que a gente tomar os riscos, mas fazer isso com
tanto de cuidado, para não pôr a gente em demasiado risco. Mas tomar risco sim, mas com um pouco de cautela, não sem medir aonde a gente está pisando. E tomar cuidado também com aquela falsa sensação de sucesso sem de fato ter alcançado, ou a sensação de arrogância por ter conseguido algo quando de fato nem deveria se gabar por aquilo. Pode indicar um novo amor, como eu tinha dito, uma nova paixão, um novo emprego, mas na questão saúde, olha que interessante, tem que evitar a gente tem que prestar mais atenção para evitar acidentes que acontecem muitas vezes por falta de atenção ou falta de cuidado da nossa parte. Então, essa carta é a carta que diz: vá em frente, procure o seu caminho, arrisque mais, pois você vai ter grande chance de ter sucesso. Então, essa carta foi a 7, a do carroceiro. Agora, a carta 8 da justiça. E essa carta, a carta da justiça, indica, obviamente, justiça, ou que a justiça vai ser feita com respeito... Peraí que perdeu o foco aqui. Oxê. Então, essa carta, ela indica que a justiça vai ser feita na sua vida, mas como conselho, ela pode indicar, seja responsável, seja justo e ponderado nas suas decisões. Também não deixar se levar por impulsos e emoções, agir sem pensar. Então, pelo contrário, pense bem, pese na balança, né, que é o que mostra a carta, uma balança, veja os prós e os contras. Na questão saúde, evitar excessos, fazer exames de rotina. Na questão amor, o amor é cego, mas nesse caso pense bem se vale a pena amar cegamente. Na questão de escolhas nas finanças, deve ser mais prudente, mais rigoroso nos gastos e justos nas escolhas. Então, basicamente, a carta da justiça fala sobre ser justo e balanceado. A carta 8. Quando essa carta sai, a carta 9, em português a gente poderia traduzir para o eremita, algo assim. Isso, eremita. O ermita, acho que ermita é a melhor tradução. Bom, essa carta, ela indica que nós devemos focar no autoconhecimento. Eremita. Então, essa carta é a carta do isolamento para autoconhecimento, aquele momento de introspecção para a gente pensar o que a gente precisa de encontrar as respostas na nossa voz interior, procurar um pouco de solidão, um momento a sós, para tentar achar essas respostas, conseguir ouvir essa voz interior, que muitos dizem que é a voz de Deus, é a forma como Deus se comunica conosco. Parar um pouco o ritmo acelerado da vida, pensar, respirar. No caso do amor, obviamente está dizendo que antes só do que mal acompanhado. Na parte da saúde, faça exames, seja prudente. Na parte das finanças, pense antes de agir, espere, porque esse não é o momento de agir. Uma coisa que eu acho interessante que a autora desse deck diz é que se é um alerta, também pode ser um alerta no caso, depende de como você está vendo a leitura, mas pode ser no caso extremo dessa carta ou o lado negativo dessa carta, seria aquelas pessoas que se isolam tanto que se tornam um tanto rabugentas, amargas e difíceis de lidar. Então, talvez a gente possa usar essa interpretação dependendo dos casos. Mas, basicamente, pare e ouça sua voz interior. Então, essa foi a carta 9. Eu vou até a carta 10, porque senão vai ficar muito longo, fica muito chato e muito cansativo para quem está assistindo. A carta 10... a roda da fortuna, ela indica o destino, porque assim como a vida, nada é fixo, tudo é mutável, a gente não pode esperar. Um dia a gente tá lá em cima,
tá no melhor da vida e de repente vem a vida e dá uma lambada na gente e a gente cai. Que é isso que a autora quis representar com essa figura. Então, essa carta, quando ela sai, ela tá querendo indicar o destino, aprender com as mudanças da vida, aproveitar o lado positivo da vida, porque a gente não sabe como que vai ser amanhã. E sempre ver o lado bom, e não ficar sempre apreensivo do que pode acontecer, mas dar mais valor aos lados bons, do lado bom da vida, porque a gente sabe que isso pode ser por pouco tempo. Na parte, então, falando da nossa sorte, isso pode indicar que tá tendo mudanças aí na nossa sorte. Na questão de conselho, tá pedindo pra gente ser flexível, porque as coisas mudam e pedem pra gente, portanto, se adaptar, e no caso, esperar por surpresas. Muitas vezes essa carta indica surpresas boas, na maioria das vezes, mas veja as cartas ao redor. Muitas vezes as cartas ao redor pode mudar um pouco o significado dessa. Então, pode pedir, então, adaptação, flexibilidade, pode indicar rapidez de acontecimentos. Na parte do amor, pode indicar, portanto, um novo amor ou uma nova fase no relacionamento que já existe. Na parte das finanças, pode indicar dinheiro entrando ou resoluções de dívidas e coisas do gênero. Na parte da saúde, indica instabilidade, portanto, seja mais prudente, faça check-ups, pondere suas ações com respeito à sua saúde, evite exageros. Portanto, essa é a carta do destino e diga, seja flexível e se adapte. E aproveite o bom da vida, porque a gente sabe que muitas vezes o que é bom dura pouco. Então, aproveite, dê mais valor aos bons momentos da vida. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar das cartas 11 a 21, que aí seria o completo das outras 11 cartas. E aí, assim, não fica muito cansativo. Se você chegou até aqui, agradeço muito. Peço, se gostou, dar um joinha, deixe comentários e sugestões. E se inscreva no canal. Um abraço!